vamos para o nosso tema. Queremos falar então a vida após a morte. Queremos saber aqui o que é que a Bíblia diz em relação a isso. Que tipo de vida nós podemos encontrar depois da morte? Ou se realmente existe mesmo morte? Então são esses fatores que nós vamos aqui refletir em torno do nosso programa. Portanto, eu tenho a honra de poder convidar e dizer sejam todos bem-vindos ao nosso programa novamente e deixar o nosso contacto para quem queira participar do nosso tema, que é o 928 39 24 51. Repito, 928 39 24 51. Nós estamos aqui para a sua inteira disposição. Liga para nós, não fica acanhado, porque não posso. Não. Liga para nós, dê a sua opinião, porque nós queremos aqui ouvir todo mundo. Porque toda opinião aqui é válida. Nós estamos aqui para, então, recolher também algumas informações e aprender, né, um com os outros. Portanto, Apóstolo Igor, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Nós temos aqui também a Juliana, seja bem-vinda, que é a nossa psicóloga. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que estão já agora? Está tudo bem do meu lado. Exatamente. A nossa psicóloga, como é que está? Estou bem, mas, entretanto, um pouquinho ansiosa, porque é a primeira vez que eu participo em um programa TV. Uau, olha, mas é assim, vou te dizer já, não é um bicho de sete cabeças, aquele frio na barriga é normal, porque, olha, agora também estou a sentir já aqui agora um friozinho. Foi. Chama-se responsabilidade, na verdade, quando nós sabemos que tem pessoas do outro lado, não é? Que confiam em nós. Então, daquele friozinho, não, eu quero fazer bem, eu quero fazer direito para agradar as outras pessoas. Então, fica à vontade, sinta-se em casa, literalmente. Eu vou aqui te fazer todas as honras, eu e o apóstolo, que já é um rosto conhecido da casa, então fica à vontade mesmo, tá bem, doutora? Obrigada. Exatamente. Agora sim, o nosso tema, vida após a morte. Primeiramente, eu quero que vocês definam a morte no vosso ponto de vista, não no lado religioso, mas no vosso ponto de vista individual, para que depois então possamos entrar afundamente ao nosso tema. Sim, a morte é o passamento físico de um ser humano. Exatamente. Não é? Porque Deus deu a cada homem um tempo determinado para poder viver na Terra ou para poder estar na Terra. Exatamente, doutora. A morte é um acontecimento natural que faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então, dentro das diferentes fases de desenvolvimento do ser humano, a última é mesmo a morte, né? Exatamente. Na verdade, porque é desta pergunta? Porque eu obviamente, estive a fazer uma pesquisa e consultei algumas pessoas que supostamente são pessoas que não acreditam na morte, não acreditam em Jesus, não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na religião. São pessoas que literalmente não têm nenhum comprometimento relativamente a tudo isso que eu acabei de dizer. Então definiam a morte como tipo, a morte, para mim a morte é como, por exemplo, acordei, não é? Hoje acordei, mas posso não acordar, não tem uma definição, não tem importância alguma. Então, por isso que eu fiz essa questão, porque há pessoas que têm definições diferentes das nossas. Agora, se nós podemos entrar para o nosso tema, eu quero saber o que é que a Bíblia diz relativamente sobre a morte, ou melhor, a vida após a morte. O que é que a nossa Bíblia diz? Primeiramente, o absoluto de um filho de Deus não deve ser um livro santo, ou a Bíblia, ou o Alcorão, ou o Bhagavad Gita, mas o absoluto de um filho de Deus deve ser um profeta vivo. Um verdadeiro cristão é aquele que tem um profeta vivo que pode responder às suas perguntas. Quer dizer, o absoluto é aquele que, se eu tiver alguma dúvida, se eu tiver alguma inquietação, eu posso perguntar-lhe, né? E ele pode responder-me. Mas segundo... Esta pergunta é feita ao mensageiro profeta vivo, que é o Cacu Filipe. Certo. Exatamente. Quer dizer que na verdade nós temos que consultá-lo, não é? Sim, o profeta vivo da geração, que é a continuidade da revelação de Jesus Cristo. Okay. Jesus Cristo é um Deus vivo, não é um Deus morto. Então a sua revelação é contínua. Ele continua falando aos homens, ele continua transmitindo a sua mensagem aos homens, o que ele deseja aos homens, sempre por intermédio de um profeta mensageiro vivo, que hoje, para o tempo em que nós nos encontramos, é o profeta Cacu Filipe. Então, o único mensageiro de Deus que Deus mandou aqui nesta geração. Com certeza. Então, o que o profeta Caco Filipe diz? O que Deus revelou ao profeta Caco Filipe a respeito da vida após a morte? Segundo a revelação que Caco Filipe recebeu, ele explica que a morte não é um mistério. Okay. A morte não é um mistério, não é algo
que tipo, as pessoas, como se fosse um mistério. Não, a morte não é um mistério. Quando a pessoa vai morrer, já existem anjos aí à espera desta pessoa. Anjos de Deus e anjos de Satanás. Tudo vai depender da via em que esta pessoa seguiu na terra. Ok, suas obras, não é? Certo. Se esta pessoa seguiu o profeta vivo que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra, segundo Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, então serão os anjos de Deus que vão poder levar esta pessoa ao lote deste profeta, porque cada profeta tem o seu lote. Por esta razão que quando Jesus estava na terra, ele disse aos seus 12 apóstolos e aos seus discípulos que eu vou vos preparar um lugar na casa do meu pai. Você vê que na casa do pai tem muitos lugares, mas Jesus disse que só vai preparar um lugar, porque cada profeta tem o seu lote. E isto a Bíblia nos mostra claramente em Daniel capítulo 12, versículo 13, a qual Deus disse a Daniel, vai Daniel, e no fim dos tempos, tu poderás descansar com os seus no seu lote. Cada profeta tem o seu lote. Quando uma pessoa morre, ou quando uma pessoa está para morrer, não é? Se a pessoa vai morrer daqui a 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, no lugar indicado em que esta pessoa vai morrer, os anjos já estão aí à espera daquela pessoa. Se for anjo, se essa pessoa seguiu a religião ou seguiu uma outra via, fora da via traçada por Deus na sua geração, então será anjos de Satanás quem vai poder levar a pessoa. Se esta pessoa reconheceu o profeta vivo da sua geração, serão os anjos de Deus que vão poder levar esta pessoa até o lote do profeta mensageiro vivo que ele se seguiu. Agora vejamos o seguinte. Quando a pessoa segue uma via que não é a via traçada por Deus, quando ele morre, os anjos de Satanás levam esta pessoa. E quando eles levam, não é? Esta pessoa vê um túnel. Os filhos do diabo, quando eles morrem, eles vejam um túnel. E no fim do túnel há uma luz. Aquela luz é Satanás. A pessoa a ir naquele túnel, aí no fundo daquele túnel, ele vai pensar que é uma esperança. Que é uma esperança do que ele esperava lá na terra. Mas quando ele chegar lá, é o caminho traçado que, por Satanás, que simplesmente lhe seduziu, porque até a própria palavra de Deus no livro de Coríntios diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Isso é verdade. Quero também ouvir aqui então a Juliana, do ponto de vista a vida após a morte. Pois, a ciência tem estado a investigar, né, a questão da vida após a morte, em função da morte clínica de alguns pacientes. E depois alguns pacientes voltam à vida, né? Sim. Então, depois de voltar à vida, eles voltam com relatos de que viram alguma luz, de que tiveram contato com pessoas que já não são vivas, de que tiveram contato com um Deus, que tiveram experiência com uma outra dimensão. Então, a ciência abriu-se para investigar, né? Não determinar que, olha, não existe a vida após a morte, mas que tudo é refutável, tudo pode ser provado, né? Então, ainda não é definitivo, a ciência não posiciona-se a dizer que não existe. Então, em função da experiência desses pacientes que tiveram a morte clínica e voltaram à vida e com relatos do gênero, então surgiu essa necessidade de estudar essa questão da vida após a morte. E que, dentro do que a psicologia define o ser humano é um ser biopsicossocial, espiritual e emocional, né? Então, como psicóloga, nós precisamos, né? Eu como psicóloga preciso ver o paciente nessas dimensões todas, né? Imagina que eu receba um paciente que chega com relatos de que passou por uma experiência vida após a morte. É o que ele crê. Exatamente. Tá? Então, se a psicologia envolve na definição do ser humano a espiritualidade,
dentro do consultório, eu devo supervalorizar a questão que o paciente traz, supervalorizando. Se ele supervaloriza que existe sim uma experiência da vida após a morte, eu preciso trabalhar dentro da demanda que o paciente traz. Então, é uma questão que a ciência também está a estudar, existem várias... Então ainda não é uma certeza de que há uma vida após a morte. Sim, a ciência não sai dizendo que existe ou não existe, mas a ciência está a estudar em função dessas questões aí que eu acabei de citar, de pessoas que tiveram a morte clínica e voltaram à vida dizendo com isso. Relatos. Mas a psicologia explica, ou a medicina também explica de alguma maneira. O que é que até um certo ponto se diz, né? Existe pouca oxigenação cerebral durante esse momento que os pacientes vivem. E isso pode criar alucinações sensoriais e alucinações visuais. Okay. O que quer dizer que a pessoa pode sentir-se tocada, pode sentir-se a viver coisas e a ver coisas. E alucinações podem ser definidas, né, como ver coisa, ou seja, não existe objeto, mas eu vejo que existe objeto. Sim. Não existe toque, mas eu vejo que existe toques. Então, dentro do que se define, né, em termos de psicoses, ou não podemos dizer em termos de alucinações e delírios. Então, existe essa grande diferença. Exatamente. Tá? Okay, conforme a psicóloga disse do que a ciência mostra, não é? Então, isso dá mais ênfase daquilo que eu já estava a mostrar, não é? Ela explicou, de acordo com a ciência, a alguns pacientes clínicos que passam nesta fase, né, da vida após a morte, e quando eles retornam, explicam que eles viram um túnel, não é? Explicam que eles viram um túnel. Então, esse túnel eu gostava que a explicar, segundo a revelação que o profeta Caco Filipe deu à humanidade de hoje, a respeito da vida após a morte. Quando uma pessoa não segue o profeta vivo da sua geração, após a sua morte, todos quanto hoje rejeitam o profeta Caco Filipe, quando eles morrerem, não é? Eles vão ver um túnel. Eles vão se lembrar do dia de hoje que o que eu estou a dizer. Eles vão ver um túnel e no fundo do túnel eles vão ver uma luz. E é aquela luz que vai lhe atrair. Ele vai pensar que é um anjo de Deus. Então, é Satanás. E eu queria também aqui realçar que o Criador deu cada homem um tempo determinado para poder viver na Terra. Milhares de civilizações na Terra aconteceram. Milhares de pessoas vieram sobre a Terra. E agora é a nossa vez. Nós também vamos passar. Virão gerações após gerações. O que cada homem deve procurar reter é que se Deus deu-lhe a graça em poder estar vivo hoje, não é para que ele busque uma outra coisa, a não ser buscar o próprio Criador. Cada um deve reter que, segundo o mesmo livro de Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia diz que no julgamento do trono branco, livros foram abertos. E livros foram abertos e os mortos foram julgados segundo o que estava escrito naqueles livros. Você vê? Quando as pessoas pensam que aquilo refere-se à Bíblia. Não é a Bíblia. Os livros que serão abertos no julgamento do trono branco é o livro de cada profeta, porque eu não posso ser julgado com os livros de Jesus. Eu não posso ser julgado. Qual foi o meu comportamento que eu tive enquanto Jesus já estava a ministrar? Por que eu lhe crucifiquei? Eu não estava lá. Então tem que ser de acordo ao profeta da geração. Você vê? E ali vamos cair, logicamente, no livro de Apocalipse, capítulo 22, que explica sobre o julgamento do trono branco. A Iracema não pode ser julgada, segundo o livro de Noé. Por que não entraste na arca de Noé? Você estava lá. A pessoa vai dizer que eu não estava lá. Então, é para que as pessoas compreendam que todos os vivos hoje, após a sua morte, não é? No último dia, quando todos vão ser julgados no julgamento do trono branco, todos serão julgados segundo o que está escrito no livro do profeta do seu tempo. Hoje, por exemplo, as pessoas, é por essa razão que as pessoas devem procurar obter o livro do profeta Caco Filipe.
Todos aqueles que reconhecem que um dia vão morrer, devem saber que é importante eles terem o livro do profeta Caco Filipe. Porque o seu julgamento vai ser O seu baseado- julgamento vai ser baseado segundo o que Deus revelou ao profeta Caco Filipe e que estava descrito no livro do profeta Caco Filipe. Quer dizer, tudo quanto as pessoas hoje fazem, e eles não sabem que o que eles fazem é pecado, que eles não sabem que o que eles fazem é errado. Como eles vão poder saber? Somente obtendo o livro do profeta Caco Filipe. Quer dizer, o livro de um profeta é o código de vida para os habitantes da terra. Quer dizer, todos os filhos de Deus têm um livro de código de vida, como eles devem caminhar na terra, para que após a sua morte, eles podem ser salvos. Porque a morte existe. A morte existe e não é um mistério. E todos nós morreremos. Todos nós morreremos e todos nós vamos prestar conta a Deus um dia. E nós não vamos prestar conta a Deus do que nós fizemos na terra em relação às nossas casas, em relação aos nossos familiares, assim em diante. Mas vamos prestar conta a Deus do que nós fizemos com o tempo de vida que nós estávamos na terra. Então, um ponto também que eu queria poder realçar é que é muito simples quando alguém, por exemplo, alguém que pode querer se perguntar se após a minha morte se eu vou ser salvo ou não. Já há sinais que indicam que tal pessoa vai ir ao inferno. E é isso que eu quero explicar. Mas antes de explicar esses sinais, apóstolo, o apóstolo disse que as pessoas serão julgadas, não é, de acordo ao lote, não é, do mensageiro da sua geração. Certo. Quantos já morreram no lote do nosso mensageiro Caco Filipe? Sim. E provou-se literalmente. Certo. O lote do profeta Caco Filipe está aberto desde 1993. Antes de 1993, estava aberto o lote de um outro profeta mensageiro que veio antes do profeta Caco Filipe. O Caco Filipe veio depois. E o lote de todos os escolhidos vivos nessa geração está aberto desde 1993. Desde 1993 até hoje, todos quando estavam na esperança da vinda de um mensageiro que é o profeta Caco Filipe. E todos quanto acreditaram no profeta Caco Filipe e morreram até hoje, todos esses estão no lote do profeta Caco Filipe. É conforme eu disse no princípio. Jesus disse que aos seus apóstolos e discípulos que eu vou preparar um lugar na casa do meu pai. Mas na casa do pai de Jesus tem muitas casas, tem muitas moradas. Mas Jesus disse que só vou preparar um, porque cada profeta tem o seu lote. E a Bíblia mostra isso em Daniel capítulo 12, versículo 13. Então, conforme eu dizia, os filhos de Deus vão ser salvos de acordo no lote do profeta do seu tempo. Já os filhos do diabo vão ser conduzido através do lote da sua religião, quer dizer, vão ser conduzidos para o abismo e um túnel vai poder lhe atrair. Exatamente. E é simples nós sabermos na terra se a nossa alma está no inferno, que é aqui a quinta dimensão, e isto é, a região dos perdidos ou não. Por exemplo, um homem ou uma pessoa que ao dormir, ele de repente sente uma força vir sobre ele, não é? E não consegue mexer a menor parte do seu corpo. Ele sente-se imobilizado. Exatamente. Ele sente que algo está lhe imobilizado, mas ele não consegue se mexer. O que é isso? Isso é um demônio do inferno. É este demônio que na ressurreição vai lhe impedir ele ser ressuscitado. Porque os mortos em Cristo vão poder ressuscitar. Mas todos esses que esse demônio tem lhe atuado enquanto ele está vivo, vai lhe perseguir até o dia. Vai lhe perseguir até no dia da ressurreição. Há muitas pessoas que me ouvem, sobretudo os membros das religiões, quando estão a dormir, eles ao dormir, de repente, uma força prende ele. Ele quer mexer-se, mas em alguns segundos ele não consegue se mexer. O que é isso? Isso é um demônio do inferno. É a prova que o caminho que essa pessoa está a seguir, ou a via que essa pessoa está a seguir é errado. Até mesmo os próprios líderes religiosos que sentem isso estão no caminho errado. No caminho. É a prova, porque não tem nenhum líder religioso que não é imobilizado no seu sono. Todos os líderes religiosos são imobilizados. Porque é a prova que eles estão no caminho do erro. Você vê? Quer dizer, alguém que me escuta, alguém que me acompanha, ele sabe o que ele acontece. Mas o que eu estou a dizer, quem isto lhe acontece, ele sabe. Mas eu te digo... E se você sabe, também pode ligar para nós. E é a oportunidade que cada um tem de poder se libertar. Quer dizer, se você, por exemplo, fuma, se você bebe, se você
você é membro de uma denominação religiosa, se você segue tal caminho e você é imobilizado no seu sono, tu deves saber, se você morreres nesta condição, você irás diretamente ao inferno. Porque este é um demônio do inferno que prende todos quantos são seus e vem lhes visitar, às vezes à noite, quando eles estão a dormir. Tá, vi lhe certificar que está tudo de ordem aqui com o meu companheiro. Porque um filho de Deus não tem como ser imobilizado por este demônio. E este demônio vai prender todos quantos eles hoje, atualmente na terra, ele tem empreendido. Então, se você é um filho de Deus, se você reconhece, se você acredita que você é um filho de Deus, esta é a oportunidade de você poder se arrepender antes da tua morte. Para com aquelas esperanças que as igrejas têm te dado, que não, estamos no tempo do fim, estamos no tempo do fim, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Ok, Jesus vai vir, mas não vai vir agora. É você que vai partir. É você que vai deixar a terra. Então, você deve se preparar com a tua morte. Tu deve se preparar a tua vida após a morte. Você deve procurar seguir o caminho verdadeiro de Deus. O caminho após o caminho reto de Deus. Porque muitos líderes religiosos, eu quero abrir um parênteses aqui. Exatamente. Burlam as pessoas, mentem as pessoas, ameaçando as pessoas, lhe dando um ênfase, não é? De que Jesus está vindo, como se ele pode vir a qualquer momento. Jesus não vai vir nem daqui a 40 anos, não. É você que vai sair da terra. Faltam muitas promessas para poder se cumprir. Quer dizer, o homem em si é que deve se preparar a sua vida após a morte. Porque já vai anos e anos que as pessoas ouvem que Jesus vai vir. Em anos e anos, Jesus sim virá, é verdade. Virá buscar os seus escolhidos, mas não é agora. Exatamente. O profeta Caco Filipe revela que ainda passará milhares de anos. Por exemplo, chegará um tempo em que a ciência vai dominar sobre todo o mal. Um homem vai poder ter filho sem precisar de uma mulher. Essa é uma revelação do profeta Caco Filipe. Mas então, esse ponto, apóstolo, daqui a bocadinho. Okay. Vamos só para um rápido e curto intervalo. Voltamos. Ouve, para tudo. Você que à noite vem te visitar no espírito do demônio, ligue para nós. Conta a tua experiência também. Já voltamos. Baixe o aplicativo do Profeta Caco Filipe Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Caco Filipe Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Caco Filipe em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Caco Filipe, o único e verdadeiro nesta geração.